Então, boa noite a todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Mestre Jesus, ilumina mais essa reunião de estudos, que possamos, todos nós, encarnados e desencarnados, compreender a lição da noite, refletir sobre o seu aprofundamento, a sua aplicação prática em nossas vidas. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos reunidos nesse planeta, evoluindo, aprendendo, trocando as experiências. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que nos acontece. Obrigado por esta casa espírita que nos reúne. Obrigado por esse livro maravilhoso que nos ensina e nos faz refletir sobre a mediunidade. Continue nos inspirando, nos iluminando e mostrando o caminho. E graças ao bom Deus. Alguém está com o Evangelho para abrir aí? Abriu a Ângela? Muito bem. Abri, desculpa. Abri no estão me ouvindo? Sim. Capítulo 17, Sede perfeitos, e a lição é características da perfeição. Bem, características da perfeição. Bom, na reunião passada a gente parou nesse item 4, força mental. Quem gostaria de ler hoje? Eu leio. Ok, vamos lá. Força mental. Por isso tudo, falávamos das dificuldades de incluir neste livro o exame dos fenômenos de efeito físico. A notícia que fica aí é mais um lembrete, quase uma provocação, para que estudos mais aprofundados retomem tais aspectos. Ao comentar alguns aspectos do mal olhado, observamos que, em verdade, não é o olhar em si que acarreta os fenômenos abordados, mas a energia magnética emitida e dirigida com forte impulso, consciente ou inconsciente, da vontade de um objetivo específico. No fundo, o mesmo mecanismo que vimos em operação com a sensitiva soviética Nina Kulagina. Ao que tudo indica, é esse mesmo tipo de energia, por idêntico processo de emissão dirigida pela vontade, que penetra o campo mental alheio ou se transmite telepaticamente. Essa energia telecinética, ampliada ou não na intensidade de seu poder por algum espírito desencarnado, é que atua sobre objetos plantas, animais e pessoas. Uri Geller é um emissor desses, já bastante estudado em laboratórios e submetido a testes suficientemente rigorosos para documentarem suas faculdades. Muitos anos antes da fama do sensitivo israelense, muitos anos antes da fama do sensitivo israelense se espalhar pelo mundo afora, Regina observou algumas experiências semelhantes às suas. É incontestável, por exemplo, seu poder psicocinético sobre o mecanismo dos relógios, especialmente de pulso, de seu uso pessoal. Acabou tendo de desistir de usá-los, passando aos eletrônicos, que se têm revelado menos suscetíveis à influenciação mental. Ela selecionou um caso típico para documentar essa curiosa faculdade. Por circunstâncias estranhas à sua vontade, atrasou-se certa vez na ida para o trabalho.
O início de sua aula estava marcado para uma hora da tarde. Faltavam alguns minutos e ela ainda estava bem longe do colégio. Habituada a uma severa autodisciplina de pontualidade, começou a experimentar um estado íntimo de tensão que se avolumou a ponto de desejar com intensidade que o tempo parasse. A todo momento, consultava o relógio de pulso, acompanhando o inexorável fluxo dos minutos. Ao tomar o segundo ônibus, o relógio marcava 20 minutos para as 13 horas. Durante todo o percurso, o relógio foi o principal objeto de sua concentrada atenção. Ao chegar à escola, respirou aliviada, pois ele marcava exatamente 13 horas. Conseguira, enfim, chegar à hora certa. Logo, porém, teve a decepção de verificar que a sua turma já aguardava na sala de aula, pois ela estava chegando com um atraso real de 20 minutos. Em contradição com o seu, os relógios do colégio marcavam a hora certa, ou seja, 1h20 da tarde. Como o seu continuava a trabalhar regularmente, só havia uma explicação possível. Ela conseguira, com o poder de sua vontade, atrasá-lo 20 minutos. Meio constrangida, ela o acertou, verificando que não lhe faltava corda, nem apresentava qualquer defeito mecânico, pois continuou funcionando normalmente. Não foi esse o único episódio da espécie, e por isso ela está convicta de sua faculdade telecinética. Condição, aliás, que ela já observou em mais de uma pessoa de suas relações. Há pessoas que não conseguem usar relógios mecânicos por muito tempo, pois eles começam logo a apresentar defeitos, parando, adiantando ou atrasando sem motivo aparente. Ao perceber que tais fenômenos não eram simples incidentes, Regina passou a observá-los melhor, verificando que acontecia o mesmo com relógios novos, comprados com garantia, e que, levados ao relojoeiro, funcionavam perfeitamente, não apresentando defeito algum. E conduzidos ao pulso dela, os relógios voltavam a apresentar defeitos e paradas inexplicáveis. Bastava deixá-los sobre a mesinha ou em alguma gaveta em casa, que funcionavam perfeitamente. Não há dúvida, portanto, o problema estava com Regina e não com os relógios. Era ela a fonte geradora das energias perturbadoras que exerciam influência telecinética sobre os mecanismos. Então, aqui ela está mostrando, né? Tem várias pessoas que têm essa característica, né? De interagir com coisas materiais. No caso do relógio, relógio de pulso, está com um relógio mecânico, né? Aquela que tem as engrenagens. Hoje em dia, a maioria dos relógios são todos digitais. Mesmo os relógios que têm ponteiro, né? A maioria deles não tem todo esse mecanismo, essa engrenagem, é só um ponteiro que acaba girando, né? Os relógios mais antigos, tem relógios que é totalmente através de engrenagens, alguns de cordas. Então, nesses que é totalmente mecânicos, tem uns relógios que é mecânico que não tem bateria nenhuma, é só corda, ou eu tinha um que você balançava o braço e ele carregava com o... Simplesmente você colocou no pulso, você estava mexendo o braço o tempo todo e ele carregava o relógio. Ou seja, era puramente mecânico, não tinha pilha, não tinha bateria, nada dessas coisas. Então, nesse caso, ela está falando que ela conseguia interagir. Assim como tem algumas pessoas que conseguem, com o poder da mente, né, com essa parte telecinética, acabar movendo objetos e conseguir que os objetos se atrasem, andem ou se mexam, entortar garfo, esse tipo de coisa. Isso é uma continuação do que a gente viu na reunião passada, falando sobre efeitos físicos, né? Então, a gente discutiu bastante sobre os efeitos físicos, né? Os médios de efeitos físicos, a doação de
ectoplasma, doação de fluidos para que um objeto seja levantado, as mesas girantes, as irmãs Fox lá nos Estados Unidos e assim por diante. E aqui é outra coisa de interação da pessoa com os objetos, né? E a gente viu na reunião passada pessoas que secavam plantas, ou pessoas que conversam com plantas e as plantas crescem né, com mais vigor, né? Lá na Campininha, por exemplo, o pessoal faz remédios, né? E na hora de você manipular os remédios, é interessante você ter essa troca de energias para que você também doe energias benéficas na manipulação dos remédios, e não só a energia das plantas. Então, a energia das plantas, mais uma doação de fluidos da pessoa que está manipulando, acaba ajudando a fazer um remédio ainda melhor. Mistérios da psicosfera. Aliás, a palavra psicosfera acabou sendo introduzida na terminologia doutrinária precisamente para expressar o conceito de uma atmosfera ou zona psíquica resultante de uma concentração de energia mental harmoniosa, num extremo do espectro, ou perturbada e perturbadora no extremo oposto. Regina é particularmente sensível à psicosfera das cidades, e dentro destas, de determinados locais, fenômeno que faz lembrar o que denominamos alhures de psicometria ambiental. Cada cidade tem, ao seu ver, uma espécie de aura vibratória específica, mais pura ou mais poluída, segundo as concorrentes de pensamento nelas dominantes. Lamento dizer aos cariocas que a psicosfera do Rio de Janeiro lhe parece sempre opressiva, sufocante, desarmonizante. Certos locais se apresentam à sua sensibilidade particularmente aflitivos. Ocorre-lhe, com frequência, voltar para casa com uma terrível dor de cabeça, após percorrer algumas ruas a fazer compras, ou com cansaço físico incomum. Sabe de pessoas que experimentam sensações semelhantes, como mal-estar, náuseas, tonteiras, muitas vezes sem saberem a que atribuir tais desconfortos. Em épocas que precedem as festas de Natal, Dia das Mães, etc., durante as quais muitas pessoas saem à rua e povoam as lojas em busca de presentes, a situação é particularmente aguda. Após observar o fenômeno repetidamente, ela evita sair à rua em tais ocasiões. É como se ela ouvisse o pensamento das pessoas, muitas vezes agoniadas por não disporem de dinheiro suficiente para comprar aquele mínimo de coisas que desejam. Ela percebe um zumbido ou burburinho indefinido, não o ruído físico do ambiente, mas de uma qualidade imponderável, opressiva, inquietante. Parece perceber também vibrações outras, suscitadas pela ganância dos que estão apenas interessados em vender, bem como pensamentos de impaciência, irritação, competição e rivalidade entre compradores e vendedores. Com certo esforço, de vontade, ela consegue bloquear por algum tempo essa onda psíquica, como que isolando-se temporariamente do ambiente. Mas esta não é a atitude que se possa sustentar por muito tempo mais longo, e ela acaba tendo mesmo de se retirar por não suportar a pressão criada pela agitada psicosfera do ambiente. Isso a levou a observar outros aspectos curiosos. No bairro onde reside, notou que duas galerias estão sempre vazias, como que abandonadas. Poucas pessoas se aventuram a ir ali para fazer compras. Sem saber por quê, houve quem comentasse com ela que ia até o meio da galeria e voltava, como se esbarrasse numa parede invisível. No seu entender, é o que realmente se dá.
As galerias parecem As galerias parecem estar sob uma psicosfera negativa, opressiva, sendo por isso pouco frequentadas. A situação é agravada, obviamente, pela ansiedade e expectativa dos lojistas, que passam logo a temer pelo êxito de seus respectivos negócios, o que resulta em acabarem eles próprios como que expulsando fregueses em potencial. O índice de mortalidade comercial ali é elevado. Raramente uma loja dura mais do que alguns meses no ambiente negativo. Em alguns pontos da cidade, Regina identifica até ruas que prefiro não revelar. Ela percebe visualmente, por clara evidência, uma densa camada escura pairando acima das lojas ou nas próprias ruas, criando um ambiente psíquico sombrio e opressivo. Já em cidades do interior, especialmente as do sul de Minas, que ela frequenta com certa regularidade, a situação é inteiramente outra. Há uma espécie de transparência, não apenas do ambiente físico e psíquico, mas também em relação às pessoas. Em uma de tais cidades, ela observou que o ambiente era mais limpo. Era mais limpo nos dias em que a afluência de turistas era menor, e a cidade ficava mais entregue às suas atividades normais com os habitantes locais. Visitando certa vez uma família amiga, que costumava realizar modesto trabalho mediúnico semana, tive a oportunidade de ouvir um espírito que se apresentava como preto velho. Sabedor de minhas caminhadas pela praia, a entidade estimulou-me a continuar com a prática que muitos benefícios traziam às minhas combalidas coronárias. E acrescentou, à sua maneira peculiar, que ao chegar à beira d'água, saudasse as entidades que ali serviam, de vez que cada local especial da natureza tem os seus guardiães e trabalhadores. Praias, florestas, recantos naturais, parques, jardins e etc. Ali estão, como vimos, para servir e zelar pela psicosfera ambiental, procurando o quanto possível corrigir os desmandos e agressões que o ser humano pratica, a cada momento, contra a natureza, que deveria ser tratada com a maior reverência e gratidão. A vida é só uma força que circula por toda parte em cada ser. É o que nos ensinam, com a eloquência da humanidade, todos aqueles que sabem. Mais uma observação pessoal para encerrar. Incidentalmente, descobri certa vez que o nosso trabalho mediúnico, que os anônimos trabalhadores das praias estavam se utilizando das vibrações de minhas preces. Tenho o hábito de fazê-las enquanto caminho, para socorrer entidades que vagam por esses locais ou ali se acham ainda retidas por terem desencarnado sob condições traumáticas, afogamento, quedas e acidentes outros. A gente sabe que os ambientes de uma casa, de uma cidade, um bairro, de uma cidade, refletem exatamente os pensamentos das pessoas que estão ali presentes. Pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. A gente também observa isso nas colônias espirituais. Então, cada cidade espiritual tem uma vibração, tem uma certa energia, uma certa vibração que depende dos habitantes daquela cidade. Nas colônias espirituais, há uma separação, né? Então, no- normalmente, numa colônia, existe um grupo que são mais ou menos harmônico em termos de vibração, né? Mas nos encarnados, a gente acaba misturado, né? Pessoas numa vibração melhor, numa vibração mais baixa, e ambientes. Pessoas mais sensíveis, né? Com mediunidade, estão mais suscetíveis, né? A perceber esses ambientes. Eu vi várias vezes, né, o mentor da casa recomendar aos médiums que não frequentassem alguns ambientes. Então, eu já vi várias vezes médiums
receber passes do próprio mentor da casa, dizendo o seguinte: você está ruim assim porque você frequentou aquele bar. Então, o médium tinha ido numa festinha de aniversário. Os amigos convidou o médium para ir num aniversário. E esse encontro desses amigos foi num certo bar, né? A intenção do médium era encontrar pessoas queridas, pessoas de bem, não era encher a cara, não era beber, nada disso. Mas se o simples fato de frequentar um ambiente desequilibrado, o médium, como no caso da Regina, como no caso de vários médios da casa, acabavam passando mal, porque sentiam aquela energia do ambiente. Então, num bar, por exemplo, num lugar, tem as pessoas vão para beber uma coisa, outra, e acabam atraindo espíritos que também gostam de bebida alcoólica. No livro, por exemplo, Sexo e Destino, do André Luiz, tem lá uma cena onde o pai da Marina e das duas irmãs estava na sala e tinha lá dois espíritos influenciando ele, né? Influenciando, tipo assim, o encarnado gostava de beber, ou os desencarnados também. Então, eles tinham essa aproximação do desencarnado por encarnado, porque ambos gostavam de beber um pouco de álcool, né? Então, essas influências. Então, a psicosfera do ambiente depende das pessoas. Então, ele está falando que cidades grandes, como o Rio de Janeiro, em certas regiões, a, a psicosfera é ruim. Cidades mais calmas, menores, que não tem tanto. Exemplo, quando você tem uma cidade mais calma, que não tem turista, ela percebeu que tem uma certa vibração. Agora, um monte de turistas que aparecem, cada um tem um tipo de pensamento, um tipo de vibração, e acaba influenciando a psicosfera daquele bairro, daquela cidade. E quando tem só os habitantes, é uma outra psicosfera. Comentários? Aqui essa parte aqui, né? A gente sabe que existe espíritos que, que vivem nas florestas, nos parques, nos jardins. Então, existe espírito de todas as naturezas, ajudando, auxiliando na harmonia, né, da natureza em geral. Então, eu não consigo descrever muito bem, explicar muito bem esses espíritos dessas, ah, essa parte da natureza. Se alguém quiser Sim. detalhar mais. Prof, no livro, acho que é Missionários da Luz, que tem a explicação do André Luiz, onde ele fala desses guardiões no campo, em alguns lugares assim, onde ele conta algumas passagens, é bem interessante. Existem espíritos que ficam responsáveis por algumas quadras do local, e alguns lugares, e eles são guardiões mesmo, entendeu? Sim. Isso eu sei, mas eu não consigo falar mais do que isso que eu já falei. Mas tá bom já. Eu queria O que acrescentar a. também que essa questão da força mental e também do que estava sendo descrito aí, esses campos vibracionais, né? Não esquecer de que a própria Regina, ela quando andava pela praia, quando ela fazia as orações, né? Ela ajudava no campo mental ali, né, a harmonizar o ambiente de uma forma positiva, né? Enquanto você tinha um lado negativo ali, né? Não podemos esquecer também daquela historinha do Chico Xavier, quando ele entrava no bar, né?
A pessoa perguntou até para ele, né, você lá no bar, lá, bar de bebida, de bebu, né? Falou, o espírito, quando entra no bar, o bar vira lar. Então tem essa questão, quando, né, o duro é você não estar vigilante nas coisas, né? Se você vai para um lugar, fala, olha, a gente tem sempre que estar com a vigilância com relação a isso, que os nossos pensamentos não se cruzem de forma favorável com a desarmonia do local. Ou, melhor ainda, se o local é harmônico, você se adaptar a absorver a harmonia do local quando ela é muito boa, né? Para você mesmo, né? Então, é que a gente vê sempre o lado negativo da posição aí, né? Os cuidados que a Regina tinha que ter na sua vigilância aonde ela frequenta, porque a maioria da população tem uma vibração mais baixa, né? Não está acostumado a uma vibração mais elevada. Então, é necessário que a gente tenha essa vigilância mesmo, né? O Divaldo conta uma história que ele acho que ele foi para o Rio de Janeiro. Normalmente que ele vai para cidades, ele acaba sendo hospedado por amigos, né? Muitas vezes ele não fica em hotéis, ele vai para casa de amigos. E um certo momento, né, uma certa viagem, acho que para o Rio de Janeiro, é, houve uma confusão de datas e o amigo dele não estava em casa, né? Não estava na casa dele. Então o Divaldo chegou, né? Foi até a casa do amigo, o amigo não tinha. O amigo foi chegar só no dia seguinte. Aí, essa noite, ele teve que passar num hotel simples ali perto. E o hotel era um hotel com uma vibração ruim, né? O Divaldo é sensível, né? Um hotel de alta rotatividade. Isso, um hotel de alta rotatividade. E a sensibilidade dele percebeu, né, a psicosfera do hotel. Mas ele, mantendo a harmonia e mantendo a vibração, ele conseguiu se manter isolado desse ambiente, né? Então, é possível, como você falou, né? Só que ele Você dormiu no entra hotel. numa região que não está equilibrada, mas você emana boas energias, né? O próprio Chico, né? Quando o pai dele levou o Chico, né, num bordel para que ele virasse homem, depois de algumas horas, tava todas as moças do bordel rezando junto com o Chico. Então, é só a gente fazer isso. Em vez da gente ser contaminado pela energia negativa, a gente deve contaminar com energia positiva. Isso. Mas o Divaldo disse que teve que dormir no chão. Ah, essa é outra história, foi lá na África que aconteceu isso. Na África, Muito bem. É. Não, em determinado momento, ele já é de costume dele, se ele dorme no hotel, ele não dorme na cama, né? Ele leva um travesseiro e dorme no chão, pra- na parte mais baixa que existe ali, né? Já é um costume dele, segundo ele conta, por causa dessas influências. Acho que continuando. estava falando lá da natureza, desses espíritos, acho que você estava falando lá dos. Ah, tô na ponta da língua que caiu no chão. Não. Elementares, né? Você quer dizer? Isso, os elementais, o reino védico, essas coisas. Bom, capítulo 8, mediunidade. Introdução. Temos visto reiteradamente neste estudo que os fenômenos psíquicos se enquadram em duas categorias distintas. A. Os anímicos, produzidos pelo espírito do próprio sensitivo, ainda que eventualmente em colaboração ou com suporte de espíritos desencarnados.
E B, e os mediúnicos, nos quais o sensitivo é que se coloca na posição de colaborador de espíritos desencarnados, cedendo-lhes, nem sempre voluntariamente, o comando temporário de seu corpo físico, via perispírito, a fim de que o ser desencarnado, que não dispõe no momento de seu próprio corpo material, possa comunicar-se com os encarnados. No primeiro caso, ou seja, no animismo, a realidade percebida pelo sensitivo, por ele interpretada e transmitida, não tem, em princípio, necessidade de outro ser encarnado ou desencarnado que participe do fenômeno. É como se qualquer um de nós, não dotado de faculdades especiais, estivesse em cima de um muro, descrevendo as pessoas que ficaram de um lado, o que se passa para o outro. Para facilitar o entendimento de tais fenômenos, embora vivamos todos numa só realidade, a vida, com todas as leis físicas e morais que a regulam, para fins didáticos e de clareza expositiva, convém dividir essa realidade única em duas fases ou planos, a que chamaremos de realidade 1 e realidade 2. Digamos que a realidade 1 seja aquela que percebemos com os nossos sentidos habituais: visão, audição, tato, olfato e paladar. Não podemos ignorar, a esta altura da civilização, que existe uma realidade 2, que transcende a de número 1 e que, portanto, fica fora dos limites impostos aos nossos sentidos habituais. Talvez seja hoje mais fácil compreender essa realidade invisível, inaudível, impalpável, quando nos lembramos de que à nossa volta, onde quer que estejamos, o espaço está literalmente saturado de programas de rádio e TV, dos quais não temos a mínima ideia, a não ser que disponhamos da aparelhagem necessária para traduzi-los para um ou mais de nossos sentidos. Mas não só ondas de rádio e TV povoam o espaço à nossa volta. Há sons de nossos ouvidos, há sons que nossos ouvidos não captam por estarem programados para uma faixa relativamente estreita de 40 ou 50 ciclos, até 12 ou 15 mil, quando muito. Para 20 mil ciclos, somente um ouvido de um cão. Da mesma forma, para percebermos determinadas vibrações luminosas, precisaríamos ter os olhos de um gato ou de uma ave noturna, tanto quanto vibrações mais elevadas, que ultrapassam os limites da nossa visão e nos cegam momentaneamente. Ou videntes experimentados que nos dizem que não conseguem ver determinados espíritos de elevada condição evolutiva por se apresentarem como focos de luz intensíssima. Assim como somos cegos acima ou abaixo de certos padrões visuais e surdos acima ou abaixo de nossas limitações auditivas, também somos cegos e surdos a fenômenos que ocorrem em planos ou dimensões diferentes do nosso, a não ser que sejamos dotados, de faculdades especiais para detectá-las. As faculdades, porém, não estão implantadas nos nossos sentidos habituais, como já observamos, e sim nos centros nervosos que as comandam, pois já vimos que os sensitivos dotados de evidência vêm de olhos abertos ou fechados, indiferentemente da mesma forma que os dotados de faculdades audientes, não apenas auditiva. Ouvem vozes e sons que não vibram no meio ambiente usual, da mesma forma como ouvimos o grito de uma criança ou o latido de um cão que nos chega da rua. Propusemos para esses dois tipos de percepção, como o leitor deve estar lembrado, os nomes de visão diencefálica e de audição coclear. É certo, portanto, que os encarnados vivem dentro das limitações impostas pela sua própria condição de seres espirituais ligados a um corpo físico. Para voltar à ideia do rádio e da TV, há pouco utilizada, a coisa se passa como se, ao renascer,
cada um de nós fosse dotado de um simples radinho de pilha para apenas 5 estações. Ou, se quisermos ampliar a imagem de um receptor portátil de TV para 5 canais, cada um deles correspondendo a um dos nossos sentidos. Não importa que, não importa que em torno de nós, deixa eu passar aqui, ó. Não importa que em torno de nós 300 emissoras de TV estejam em pleno funcionamento e alguns milhões delas pelo mundo afora. Só conseguimos receber o som, imagem, cheiro, paladar e tato pelos canais apropriados da nossa instrumentação pessoal. Aqui estamos condicionados enquanto estivermos na carne. Essa é a nossa realidade. Propus chamá-la de realidade 1, por ser a que está ao nosso alcance, ou melhor, ao alcance dos sentidos habituais. Sabemos, no entanto, que acima, abaixo, em paralelo, embutidas umas nas outras, sem se misturarem jamais, há uma compacta multidão de vibrações. Sons, imagens, movimento, emoção, vida em outra realidade paralela, fora do nosso alcance. É o que chamamos realidade 2. Alguns de nós, dotados de faculdades especiais, conseguem perceber sons e imagens da realidade 2. São os sensitivos, palavra que lhes assenta bem precisamente, porque dispõe de sensibilidade mais apurada do que o comum das pessoas. Não que sejam melhores ou piores, são apenas diferentes. Não se pode dizer que o músico seja melhor do que um pintor, ou este pior do que um arquiteto, um médico ou um economista. Cada um aplica seu talento e suas inclinações a determinado ramo de atividade ou conhecimento. O trabalho de um músico ou de um arquiteto só é comparável com a de outro músico ou arquiteto. E aí sim podemos dizer que um nos parece melhor do que o outro. Mesmo assim, muitas vezes, por um critério subjetivo pessoal, fulano é melhor do que ciclano. Nesta ou naquela atividade para nós, segundo o nosso modo de observar e avaliar. Apenas isso. É certo, contudo, que vivemos dentro de uma só realidade, mas quando encarnados, só temos acesso a uma dessas faces, ou seja, a realidade 1. No entanto, não somos corpos físicos, e sim seres espirituais, eventualmente aprisionados num corpo material. Somos espíritos, apenas estamos num corpo físico. E por isso, ainda que nossos 5 sentidos não consigam ultrapassar as contingências da realidade 1, não podemos ignorar sumariamente a realidade 2, dado que, como espíritos, também participamos dela. E é como espírito que, às vezes, percebemos fenômenos que ocorrem no seu âmbito. O fenômeno dito anímico é, portanto, uma percepção da realidade 2, por quem está condicionado à realidade 1. Porque está dizendo o seguinte, né? A gente tem os nossos sentidos. Visão, olfato, paladar, audição. A gente tem os sentidos. E nossos sentidos físicos, né? Mesmo um outro ser vivo tem sensibilidade diferente. Então, a nossa visão, a gente consegue enxergar dentro de uma certa faixa. Um gato, uma ave, uma coruja, por exemplo, que tem tem um hábito noturno, ele acaba enxergando numa faixa de luminosidade diferente da nossa. Então, por exemplo, a coruja enxerga melhor à noite do que nós. O cão
escuta frequências fora da nossa audição. Então, tem apitos, você apita, você não ouve nada, mas o cão escuta. Agora, ele está dizendo o seguinte: uma pessoa pode, por exemplo, estar encarnada e se desdobrar, e nesse desdobramento, ele vislumbrar, enxergar uma outra realidade, realidade espiritual. E nesse desdobramento, ele pode enxergar os espíritos e descrever uma outra realidade, descrever espíritos, o que estão se passando. Se ele está se ele está só desdobrado e relatando o que ele está enxergando, é um fenômeno puramente anímico. Então, eu já falei aqui várias vezes que tinha um médium que se ele nas reuniões mediúnicas, ele falava, uma pessoa vinha lá, ele falava, ó, você está com problema no fígado, no coração, no baço, no rim, no pâncreas. Ele identificava fisicamente aonde estava o problema da pessoa. E logo em seguida ele fala, toma um chazinho desse, toma um remédio desse. Então ele identificava o problema, a doença, e em seguida ele dava a medicação. E isso aconteceu semanas, meses. Num certo dia, ele falou, ó, o senhor aqui está com problema no fígado. Aí depois perguntar para ele, mas qual o remédio que ele deve tomar? Não sei. O espírito doutor não veio hoje. Ou seja, ele conseguia identificar o problema, ele, ele em desdobramento, tinha capacidade de enxergar sozinho o problema físico. Esse era um fenômeno anímico. Mas tinha normalmente um espírito que tinha experiência, tinha medicina, sabia receitar remédios, chá, ervas, o que fosse. Então o espírito falava, toma o chá tal coisa, toma um remédio tal. Nisso tinha um intercâmbio com o espírito. Isso é um fenômeno mediúnico. Então, ele tinha o animismo de enxergar as doenças, como o próprio André Luiz acaba desenvolvendo ao longo da experiência dos livros que ele escreveu, de enxergar os órgãos internos das pessoas e ver aonde está a parte ruim. Mas nesse caso, então eu estou falando, tem a parte anímica e mediúnica. Agora, ele está chamando de realidade um e realidade 2. Mas a gente sabe que não existe só duas realidades. Existem infinitas realidades. Porque André Luiz, de novo, ele chegava num ambiente, ele e o mentor, e não era identificado pelos obsessores. Então, existiam os encarnados, existiam os obsessores, e existe um outro plano onde estavam o mentor e o André Luiz. Então, existem infinitas realidades, infinitas vibrações, aonde dependendo da vibração, você consegue enxergar ou não. Então, por exemplo, para André Luiz visitar a mãe, ele se desdobra em espírito. Ele já está desencarnado, ele faz um desdobramento e ele consegue visitar a colônia onde a mãe reside. Porque a colônia Nosso Lar, apesar de ser uma colônia maravilhosa, que nem a gente relata, é uma colônia muito ruim perante a colônia que a mãe habitava. Dois, o médium. Às vezes, porém, os habitantes da realidade 2, os espíritos desencarnados, desejam, por motivações diversas,
comunicar-se conosco, fazer-se vistos, ouvidos, percebidos ou transmitir para nós suas ideias, pensamentos, reflexões da sua realidade, enfim. Como não dispõem de corpo físico para isso, precisam tomar emprestado o corpo de alguém que o tenha em condições de sintonia apropriada. Ou, em outras palavras, precisam de um intermediário. Se tomarmos a palavra intermediário e a desmontarmos cuidadosamente, veremos que contém um radical, médio ou meio, um prefixo inter e um sufixo ário, o que significa que o intermediário é alguém que fica no meio entre duas posições, que se propõe a ser na forma de comunicação. O intermediário de um negócio, às vezes, chama no corretor, por exemplo. É alguém que põe em contato para que se comuniquem e se entendam, ou se desentendam, comprador e vendedor. Ele é, portanto, o termo médio de uma operação de comunicação. Quando a comunicação é espírita, ou seja, entre um espírito desencarnado e os encarnados, dizemos que o intermediário é um médium. Por isso é que Allan Kardec conceituou o médium em O Livro dos Médiuns da seguinte maneira: médium, do latim medium, meio, intermediário, pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. A definição proposta pelo codificador é irretocável por poucas e boas razões. 1. O médium é uma pessoa, ou seja, um ser humano dotado de certas faculdades especiais de sensibilidade. 2. Pode servir, mas nem sempre quer e nem sempre tem tarefas a exercer no campo específico da mediunidade, ou no âmbito mais limitado desta. Poderá ter tarefas em determinado tipo de mediunidade e não em outros. 3. É um instrumento para que a comunicação se faça, mas não a fonte geradora da mensagem, seja ela visual, auditiva, olfativa ou qualquer outra. 4. Opera entre espíritos desencarnados de um lado e espíritos encarnados de outro. Podemos acrescentar um quinto elemento na análise da definição kardeciana, a de que o médium é uma pessoa que serve e, portanto, é um servidor. Cabe-lhe fazê-la com dignidade, fidelidade e honestidade, nada acrescentando ou subtraindo as impressões, que plantado na realidade 1, ele colhe na realidade 2, de espíritos desencarnados. Discorrendo sobre fenômenos de efeito físico, especialmente dos que hoje seriam classificados de poltergeist, Kardec adverte em O Livro dos Médiuns, capítulo 5, 91, ser necessário não atribuir origem oculta a tudo que não se compreenda. Acrescenta logo adiante que seria verdadeiramente superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quando o mais racional é atribuí-las ao desazo. Desazo, desmazelo, desleixo, descuido. Tais fenômenos ocorrem com relativa frequência, como se demonstra hoje em extensa e bem documentada literatura científica. O leitor interessado nesse aspecto particular deve recorrer à publicação O Poltergeist de Suzano, de Hernani Guimarães Andrade, ou do mesmo autor, Poltergeist de Guarulhos. Quando autênticos e não devidos ao desazo, surge uma que Kardec não hesitou em colocar para os instrutores da codificação, já que os fenômenos mediúnicos precisam de médiuns para ocorrer. Médiuns produzem fenômenos físicos. Vamos de novo. Quando autênticos e não devido aos desasos, surge uma que Kardec não hesitou em colocar para os instrutores da codificação. Já que os fenômenos mediúnicos precisam de médiuns para ocorrer,
Médiuns produzem fenômenos físicos aparentemente espontâneos? Informa-nos Kardec. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce à sua revelia. Quer dizer, há alguém por perto que fornece a energia, ainda que inconscientemente. Isso tem sido demonstrado inúmeras vezes, pois os fenômenos cessam quando se afasta a pessoa que, sem o saber, funciona como médium. Há casos em que os fenômenos acompanham a pessoa por onde ela for, ou seja, continuam ocorrendo na sua presença, onde quer que ela esteja. Tive uma pessoa dessas na família. Uma ocasião em que passou uns dias conosco, ouvíamos barulhos inexplicáveis, como se alguém estivesse atirando pedras de pequeno tamanho sobre o telhado e dentro de casa. As pedrinhas caíam sobre os tacos do piso com um ruído característico. Uma delas, pelo menos, eu peguei no pequeno corredor interno. Os fenômenos ocorriam tal como Kardec observava, ou seja, a revelia da pessoa que parecia suprir as energias necessárias à ocorrência deles. Concluiu Kardec. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão porque ibis chamamos médiums naturais. São, com relação aos outros médiums, os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos e tão dignos como aqueles de observação. Há, portanto, uma categoria de mediunidade espontânea, natural, já em fase operacional, e outra que precisa ser cultivada, desenvolvida e treinada, a fim de que se manifeste todo o seu potencial. Pela riqueza da fenomenologia anímica e mediúnica ocorrida com Regina, estou convicto de que ela foi, desde o início, médium natural, que apenas precisava acomodar-se a um contexto acolhedor e receptivo, em que pudesse realizar suas tarefas. Isso não quer dizer que não precisasse ainda fazer alguns ajustes às suas faculdades, ou que nada mais tivesse a aprender e desenvolver. Infelizmente, porém, são muitos os que entendem que desenvolver faculdades mediúnicas é padronizá-las, impor-lhes uma verdadeira camisa de força, proibindo autoritariamente qualquer característica pessoal. Em outras palavras, os médiuns de determinado grupo têm de produzir os mesmos fenômenos, de maneira idêntica, desde a postura física até o tom da voz. Não podem movimentar-se mais do que o mínimo tolerável. Se é mulher, não pode falar com voz grave quando o manifestante for de espírito de um homem. Se o espírito ainda está preso à gagueira, o médium não pode gaguejar. Se deseja assinar o seu nome e esse nome for considerado importante, não deve permitir que o faça, ou estará sendo mistificado, quando não seja o próprio mistificador. Com tantas obstruções, inibições e freios psíquicos, a comunicação que sai do outro lado, de tão densa barreira, pouco tem de sua autenticidade e espontaneidade originárias. Ou seja, não é mais o que o manifestante pensou realizar. O fenômeno produzido ou a comunicação transmitida terá como elemento predominante a contribuição do médium e não a do espírito manifestante. O médium deve ser disciplinado e exercer controle sobre os fenômenos, mas não a ponto de inibi-lo ou deformá-lo. Aí sim é que o fenômeno tem mais a ver com animismo do que com mediunidade. O que se tem a evitar é que a mediunidade natural se exerça sem nenhum controle ou método, em qualquer lugar, a qualquer momento, a inteira revelia do sensitivo, o que não era definitivamente o caso de Regina. Kardec afirma que o que há de fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A observação
é sobre médiums de efeitos físicos, mas é claro que a mediunidade espontânea e natural não ocorre somente nessa categoria, dado que são inúmeros os médiums que começam a ouvir vozes, testemunhar vidências, psicografar ou até receber espíritos por incorporação, sem que tenham qualquer noção do que esteja acontecendo e nenhum conhecimento técnico, nenhum conhecimento teórico sobre a mediunidade. Há, pois, médiums naturais que... Não, peraí, Lô, perdi. Tá. Há, pois, médiums naturais em qualquer das modalidades conhecidas. Um desses, que se tornaria excelente médium dotado de várias faculdades e teria até projeção nacional, disse-me que não passou por nenhum processo específico de desenvolvimento. Na primeira vez que se sentou à mesa mediúnica, tomou o lápis e psicografou uma comunicação aceitável. O que é necessário em tais casos, no dizer de Kardec, é que o indivíduo passe do estado de médium natural ao de médium voluntário. Ou seja, é preciso que o médium aprenda a controlar, pelo poder de sua vontade, a sua mediunidade natural. Não obstruí-la ou deformá-la com a finalidade de padronizá-la, segundo modelos arbitrariamente pré-determinados. Tanto é assim que, ainda no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, Kardec recomenda que a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, não se querendo ser joguete da própria imaginação. Um e outro fenômeno espontâneo e ocasional não precisa ser tomado como indício de mediunidade a ser desenvolvida e praticada, dado que todos nós, seres encarnados, temos certo grau de sensibilidade e estaremos sujeitos a episódios mediúnicos esparsos. A mediunidade, escreve Boddington, apenas um dos roteiros evolutivos. Outros podem ser mais fáceis para percorrer. Quando, porém, começam a ocorrer com certa frequência, necessitam de atenção, cuidados e esclarecimentos, que dificilmente o iniciante tem condições de prover por si mesmo. O mais comum é que comece a rejeitar os fenômenos, seja porque tenha assumido uma atitude pré-concebida quanto a eles, ceticismo, convicções materialistas ou ortodoxo-religiosas, seja porque teme a manifestação ou as considere como sintomas de perturbação mental. São muitos, portanto, os obstáculos iniciais que a mediunidade encontra logo nas suas primeiras manifestações. Regina, por exemplo, demorou algum tempo a descobrir que os fenômenos que produzia ou testemunhava estavam devidamente estudados e classificados no contexto da doutrina espírita, que ela ignorava. Mas, pelo menos, não se apavorou e não os rejeitou sumariamente. Ao contrário, habituou-se a conviver com eles e considerá-los naturais, embora insólitos. Mesmo assim, passou por um longo período de perplexidade e chegou a temer pela sua sanidade mental. De fato, é difícil assimilar um conjunto de fenômenos tão ricos e vivos como os que aconteciam com ela e à sua volta. Saber-se o epicentro, o elemento gerador deles, e ignorar o que realmente está se passando, qual o significado e finalidade de tudo aquilo e o que lhe compete fazer. Mesmo os médiuns naturais, portanto, o processo de esclarecimento, entendimento de tudo aquilo não está livre de umas tantas crises que precisam ser identificadas e superadas. Que crises são essas? Já mencionamos algumas. Rejeição dos fenômenos, por exemplo. Se o médium em potencial é materialista, católico praticante ou protestante convicto, pois a mediunidade desconhece tais condições e fronteiras. Julga-se vitimado por alucinações, ilusões de ótica, ou pelo demônio, ou necessitando de exorcismo.
ao que experimentam um pavor realmente patológico de tudo quanto diga respeito a espíritos. Bom, até aqui, ele tá falando. Primeiro, existem médiums naturais, pessoas que os fenômenos acontecem sem a vontade dela, sem que elas queiram que o fenômeno aconteça, seja fenômenos de efeitos físicos, ou de incorporação, ou vidência, ou qual seja eles qualquer. Esses médiums naturais, de efeitos físicos, por exemplo, foram muito comuns na época de Kardec. A introdução, né, a época onde Kardec, né, aquela época onde houve a codificação, o Arthur Conan Doyle diz: ocorreu uma invasão organizada dos espíritos. Quando a gente lê o fenômeno acontecido lá com as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, que existiam as bancadas, num certo momento, a pessoa estava tentando entender o fenômeno, né? E como as meninas, as irmãs Fox, eram novas, em certo momento, eles pegaram as meninas, as irmãs Fox, e levaram para a casa de parentes, para tentar estudar, para tentar entender o fenômeno. Nesse período, onde as irmãs foram retiradas da casa, os fenômenos pararam de acontecer. Aí, não tem mais fenômeno? Manda as irmãs Fox voltar para casa. Aí, quando elas voltam para casa, os fenômenos retomam. Ou seja, as médium de efeitos físicos eram as meninas, as jovens, que elas eram doadoras de ectoplasma, ela que era médium de efeitos físicos, para fazer com que os fenômenos acontecessem. O espírito não tinha ido embora, mas ele não conseguia mais produzir efeitos físicos porque não tinha médiums para doar os fluidos. Aí sabe que muitos de nós, médiums, acabam chegando na casa espírita porque a mediunidade está meia aflorada. E essa mediunidade aflorada, e a gente sem entender muito bem o que está acontecendo, chega na casa espírita, né, em busca de uma solução. E à medida que a pessoa vai participando da casa espírita, vai entendendo, vai estudando e vai desenvolvendo a mediunidade de maneira natural, de maneira espontânea, e vai desenvolvendo, aqueles fenômenos que aconteciam antes, sem o controle dela, deixam de acontecer. Porque o médium, ele vai se educando para que os fenômenos mediúnicos aconteçam com a permissão dele. Então, se o médium é de psicofonia, antes, ele poderia ser tomado por um certo espírito, começar a falar sem a vontade dele. Depois que ele educa a mediunidade, ele só permite a comunicação se ele quiser. Então você acaba, é o que o texto diz aqui no final, você acaba tendo controle, tendo vontade, falar, agora eu permito, dentro de uma reunião mediúnica, controlada, estabelecida, eu permito a comunicação, mas fora desse ambiente controlado, eu não vou permitir. Então você acaba se educando. Existem médiums em todos os lugares. Hoje, por exemplo, eu estava lá dentro da prefeitura de Osasco. Eu estava lá para ser atendido lá, esperando, peguei a minha senha e
estava esperando ser atendido. Na minha frente, na cadeira da frente, tinha duas senhoras conversando, né? Eu imagino, eu pela conversa parecia senhoras evangélicas, e uma delas estava falando das vidências do filho. Então, uma delas estava falando, o meu filho, tal, ele falou que viu pessoas com espadas, com vestimentas todas douradas. Nossa, e foi tentando descrever a cena que o filho falou. Foi maravilhoso, foi não sei o que lá, tal. Ou seja, o filho, eu não sei a idade do filho, mas o filho dela teve evidências ali numa reunião evangélica e relatou para a mãe. E era, sei lá, ah, eles aceitam isso como um Espírito Santo, como uma mensagem de, sei lá. Eles entendem que é um bom caminho, né? Bons espíritos dando evidências para ele. Então, o filho, né, dava orgulho para a mãe que estava tendo aqueles tipos de evidências, evidências boas sobre uma certa cena. Então, existe mediunidade em todos os lugares, inclusive nas igrejas evangélicas e outras religiões. E mais que a gente falou aqui. Para terminar esse tópico, falta uma página, 2 páginas e meia. Vamos terminar? Em qualquer das situações, podem ocorrer crises emocionais das quais resultem problemas graves de perturbação. Há pessoas que tanto se obstinam em rejeitar até mesmo um simples exame do assunto, que levam uma vida inteira pressionadas por mediunidades embotadas, às quais não dão oportunidades de desenvolvimento e de utilização racional e equilibrada a serviço do próximo e, afinal de contas, de si mesmas. Como vimos há pouco, e convém insistir, fenômenos esparsos e ocasionais são sempre indícios de uma forma ou outra de mediunidade em potencial, mas não significam necessariamente que a pessoa tenha vindo com o compromisso da tarefa mediúnica, mesmo porque sempre nos resta o direito ao livre-arbítrio. Só porque a mocinha viu o espírito da falecida vovó, não temos de levá-la imediatamente a um centro espírita para desenvolver-se. Calma. Se, porém, os fenômenos continuam a ocorrer e de maneira variada, vidência, efeitos físicos, desdobramentos conjugados com episódios nitidamente mediúnicos e coisas desse tipo, então é que é chegada a hora de procurar alguém que possa opinar com conhecimento de causa e orientar com segurança. Além do mais, a fenomenologia que ocorre nessa primeira fase quase nunca é disciplinada e de elevado teor espiritual. A mediunidade raramente começa com a manifestação suave de entidades de elevada condição evolutiva. Isso é particularmente crítico nos fenômenos de efeito físico, como adverte sempre seguro Kardec, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns. Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos sensíveis, são, em geral, espíritos de ordem inferior e que não podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição deste ascendente é o que se deve procurar. De fato, é comum que esses primeiros chamamentos para a tarefa mediúnica sejam algo incômodos, insistentes e até perturbadores. Achamos sempre importuno aquele que nos desperta para o trabalho do dia.
É como um processo de iniciação. Torna-se necessário vencer os obstáculos iniciais a fim de que o caminho fique desobstruído para que espíritos de mais elevada condição se aproximem. Essa primeira crise, portanto, precisa ser superada com equilíbrio, paciência e vigilância. O médium potencial tem de conquistar o que Kardec define como ascendente moral pelo seu procedimento correto, protegido pelo recurso da prece. O problema seguinte está em procurar entender o que se passa com o indivíduo, os fenômenos que se sucedem e o inquietam ou lhe trazem conflitos íntimos. Já imaginou um materialista convicto que começa a ver espíritos? Precisam ser avaliados com serenidade e isenção. É preciso recorrer a alguém que realmente tenha condições de o ajudar. Não adianta tentar ignorar o problema. Ele existe e persistirá, especialmente quando há compromissos programados para o exercício mediúnico como ser encarnado. Chegou a hora da busca. O que está acontecendo? O que significa tudo isso? Que finalidade tem? O que devo fazer? Estou louco? Especulações ociosas nada resolvem, nem hesitações ou adiantamentos. É preciso enfrentar o problema e buscar a ajuda de alguém que saiba, queira e possa contribuir decisivamente para esclarecimentos dos problemas suscitados. 4 alternativas diferentes podem ocorrer. 1. Ausência de orientação. Quando o médium iniciante acha que pode resolver sozinho suas faculdades. O risco é grande de acabar mesmo perturbado ou obsessivo, joguete de espíritos irresponsáveis ou vingativos. 2. Orientação inadequada. Quando a pessoa chamada a opinar não está suficientemente qualificada, agrava a situação com sugestões e palpites de entendido incompetentemente, o que acarreta complicações verdadeiramente desastrosas. 3. Desorientação. Quando o médium iniciante se apavora, entra em pânico e, em vez de procurar examinar serenamente a situação e avaliar tudo com bom senso, atira-se atabalhoadamente a uma atividade febril e desordenada, adotando tudo quanto seja sugestão, comparecendo a qualquer centro que lhe seja indicado, submetendo-se a qualquer treinamento ou ritual que lhe digam necessário para desenvolver suas faculdades. Pode ser até que seja um excelente médium potencial, mas estará em sérias dificuldades dentro em pouco. 4. Orientação correta. Nesse caso, o médico incipiente teve a sorte ou o bom senso de encontrar a pessoa certa que o ajuda a ordenar as coisas, orientando-o a observar os fenômenos com espírito crítico, a estudar os aspectos teóricos da questão em livros confiáveis e, eventualmente, a integrar-se num grupo que lhe proporcione as condições de que necessita para desenvolver a sua tarefa. Em suma, é preciso admitir que o problema existe e buscar ajuda. E buscar ajuda competente para avaliar a situação e, finalmente, traçar e cumprir um programa de estudo e treinamento. Bom, ele falou lá em cima que existem muitos espíritas que atribuem qualquer fenômeno a espíritos. Hoje, por exemplo, a minha netinha quebrou um copo. Foi influência do espírito. Não foi distração dela, não. Não, que é isso? Uma netinha de quase 5 anos não se distraiu, nada, e foi lá, pá, esbarrou no copo. Foi o espírito que estava lá e incomodou. Não, né? A gente acaba se descuidando, fazendo as coisas e acaba quebrando coisas, esbarrando para lá. Então, não pode. Antes de falar, isso aqui é um fenômeno que tem influência do espírito, tem que eliminar todos os outros, todas as outras fontes, né? Outra coisa que ele falou,
que ele insiste muito, e é que a Regina acabou passando por isso, é a padronização. Querer colocar todos os médiums exatamente da mesma forma. Todo mundo tem que se comunicar, se expressar exatamente da mesma forma. E ele está dizendo que cada médium é diferente. Então, um pode falar de um jeito, o outro falar de outro. A expressão, o desenvolvimento tem que ser natural, e não você forçar, né, num curso totalmente padronizado para que todos os médios sejam idênticos. Você faz uma coisa tão padronizada que você não deixa espontaneidade para o médium, e em vez dele dar a comunicação, ele acaba sendo um fenômeno anímico, porque ele acaba muito rígido. Outra coisa que ele fala aí é, não é que todo mundo que tenha uma vez, duas vezes na vida, alguma coisa mediúnica, como ver um espírito, que é médium. Eu tenho um primo, por exemplo, que quando o pai desencarnou, no dia seguinte que ele desencarnou, ou dois dias depois, ele estava na casa e ele viu o espírito do pai. Ele viu o espírito do pai aquela vez. Não sei de nenhuma outra vez que ele tenha tido esse tipo de evidência. Se ele teve, não fui, ele não informou. Ele é evangélico, né? Mas ele teve isso, que ele viu o pai, né? Logo em seguida do desencarne, ele relatou para o meu pai. Então ele falou tal, então ele teve essa evidência. Agora, ele realmente tem mediunidade por ele ter visto o pai desencarnado? Pode ter um fenômeno que é daquele momento após o desencarne, do choque da morte do pai, que ele pode ter visto. Mas isso não significa que ele tenha que desenvolver a mediunidade. Outra coisa que a gente já também percebe muito, né? Às vezes chega na casa pessoas que aparentemente têm mediunidade. E eu já conversei com várias pessoas ali que elas têm vidência, ela escuta espíritos e elas vêm com espíritos que ela fala, "Ah, esse aqui é o meu mentor." E tem uma confiança naquele espírito que fala para ela muito grande. Isso é complicado, né? Porque você, no início no seu desenvolvimento, a sua mediunidade, você não tem esse discernimento de saber esse espírito é evoluído, esse espírito não é evoluído. Esse é o meu mentor, é um espírito anjo de guarda ou não. E eu já vi várias pessoas que chegam com aparentemente uma mediunidade, evidência e conversa com espíritos e tem uma confiança muito grande em alguém que ele acha que é o mentor dele. Pode ser que sim, pode ser que não, mas isso pode levar a uma obsessão, né? Ou uma fascinação por um espírito que pode, pode não ser um espírito evoluído. Tem um caso que é relatado nos livros que uma certa moça, o pai desencarna e ela tem mediunidade e ela começa a conversar com o espírito. E o espírito não é o espírito do pai, só que ele se passa dizendo que é o espírito do pai. E o pai está lá, internado, no umbral, em algum canto que não tem acesso à filha. E passa um bom tempo, né, esse espírito se passando, sendo o espírito do pai para essa médium. Aí, após alguns anos, o espírito do pai se recupera, se reequilibra e tenta se reaproximar da filha. E fala, eu sou o seu pai. Não, você não é meu pai. Porque o outro espírito se passou pelo pai e ela realmente acreditou que era o espírito do pai.
Até que, num certo momento, o pessoal convence esse espírito que estava se passando pelo pai a ser recolhido, a ser tratado, porque ele, apesar de ele ter a intenção de ajudar aquela moça, ele estava perturbando, estava enganando. Comentários? Uma vez, um espírito se aproximou falando que era minha mãe. E só um comentário em relação a isso daí é que acho que a gente tem que prestar bastante atenção nas atitudes, né, do espírito, para você ver, né, se é ou não. No meu caso, depois de algumas vezes, esse espírito mandou eu fazer uma coisa. Ela deu opinião forte de falar, não, é isso que você tem que fazer. Aí eu parei e falei, não, pera, minha mãe não falaria isso. Minha mãe não mandaria eu agir. Ela ia dar conselhos, ela fazia isso em vida, muito mais depois, né, desencarnada. E aí eu com meu pai, ela está tentando enganar eu e o meu pai. E através disso a gente pegou, mas assim, sei lá, minha sugestão, né, não chego nem aos pés do Roberto, mas é tentar ver se a pessoa está fazendo algo diferente do que ela sempre fez, né? Se ela está fazendo algo muito diferente do que ela sempre fez, a minha mãe jamais mandaria eu tomar uma atitude, ó, sei lá, não venda isso, ou não, sabe, não fale mais com aquela pessoa. A minha mãe jamais falaria isso. Então foi aí que eu peguei, e aí a gente desmascarou, e na minha frente ela se transformou numa outra pessoa. Mas acho que é isso, não é, Roberto? Tentar ver se você realmente conhece, né? Se a atitude é diferente, já era, né? Verdade, tem razão. Uma vez apareceu um espírito igualzinho dito, né? Na sessão de Teciude. Aí eu olhei, ele falou, boa noite, meu irmãozinho. Aí eu olhei de novo, falei, tem coisa errada aqui, né? Aí todo mundo, né, acreditando, eu falei, não, ele não é o dito. Como não é o dito? Não é o dito. Ele é igual ao dito, mas o brilho da luz é opaca, um brilho opaco. Então, esse não é, aquele é o dito, esse não é o dito. Então, sim, sim. Então, tem que ir prestando bastante atenção, né? Eu tenho um minutinho aí? Posso falar? Um minutinho? Sim. Sim. Aí eu lembrei, viu, Carla, dessa, como o Lourenço está falando sobre os espíritos, que ataques de espíritos, né? Estão aumentando? Estão aumentando muito, bastante. Aí uma pessoa me ligou dizendo que está passando muito mal, né? E eu fui pedir por ela, que é o que eu faço, pedir, porque eu não consigo fazer mais nada além disso. Aí fui pedir por ela. Aí eu vi a pessoa, ela estava rodeada de espíritos, mas rodeada. E aqueles que estavam bem coladinhos no corpo dele, faziam, cada um retirava energia de um ponto, viu, Celso? É muito importante. De um ponto que a pessoa foi ficando abobada, né? Depois ficando fraca, depois as pernas enfraqueceram, o mal-estar veio, e veio todo tipo de mal-estar. Mas eu assisti isso perante, na evidência de uma irmã de boa luz, que permitiu que eu ficasse vendo até elas retirarem. Conforme elas foram retirando as entidades, aí a pessoa falou, oh, graças a Deus, meu Deus, não sabia mais o que fazia. E é verdade, você não sabe mais o que você faz para que esses irmãos vão embora. Eles não te ferem, mas eles retiram sua energia. Aí vem aquela página que fala, né, sobre o vampirismo, né, Celso? Muito comentamos sobre isso, né? O vampirismo é um tipo de vampirismo estranho, porque eles estão tão abobados, tão fracos, que ele encosta em você, ele começa a receber a tua energia, né? E você começa a perder a sua energia, né? Então, mas eles estão hoje é, muito enfraquecidos, mas a quantidade é muito grande. Esse que é o problema. Aí a Natalia acabou de me falar aqui, né, que 406 é, pessoas de onde mesmo? Na Nigéria ou no Haiti, 406 pessoas, né, morreram de fome fazendo jejum. Aí, Celso,
406 pessoas mortas fazendo jejum hoje, de uma igreja evangélica, tá? De uma seita, parecido com o evangélico, uma seita, mas era uma seita. Então, você vê. Então, ó, imagina esses espíritos chegando lá, né? Que dureza que não vai ser, até eles ensinarem, até explicar e tudo, né? Então, hoje, a aproximação de espíritos é bastante e é dolorosa, que você fica a ponto de, ele tem que ir psiquiatra. Então, esse é um ponto que eu vejo constantemente. E pode parar no psiquiatra e o psiquiatra não vai poder resolver nada, né? É isso aí. Obrigado. Mas, fazer uma pergunta, Roberto. É. Os médiums conseguem ver os ovoides ou sei lá o que ponham em você, ou eles são escondidos? Porque eu tenho uma amiga que tá, ela inclusive ela viu e o próprio espírito de luz falou assim: nós estamos tirando um pedaço, a gente não pode tirar tudo, porque se tirar tudo, quem vai ficar doente é você, porque já tá tão enraizado aqui assim na nuca, né? Tá tudo é um tipo um bicho assim que não consegue, mas assim não. Então assim qualquer médium não é qualquer médium que vê. Não, isso é Não, escondido. não, é aquele que Deus emprestou mesmo. Aquele que Deus deu uma emprestadinha, né? Então, é que ele vê. Ontem eu estava fazendo o evangelho, né? Estávamos fazendo evangelho ontem aqui, e eu estava pedindo pelos doentes e tal, aí a rua estava assim, estava cheia a rua. Aí uma mulher de lá pediu para que eu pedisse por ela, não é? Então eu fui pedir por aquela mulher também. Agora é assim, ô, Carla, quando tem algumas irmãs, elas podem ir retirando, porque umas vão retirando e as outras vão doando, entendeu? Então tem esse processo, vai retirando, os outros vão doando, até que ela mantém o equilíbrio conforme vai retirando, né? É isso que normalmente acontece com as pessoas que pedem para mim. Então, graças a Deus, tem umas irmãs aí que ajudam muita gente. E são nossas irmãs, não minhas, né? São nossas. A obsessão Ah, é muito tá. forte, né? Tem esses realmente espíritos, esses ovoides. A obsessão é muito forte. Realmente, eles dizem que a obsessão tem que ser, né, amenizada aos poucos. Você não pode afastar todos os espíritos de uma vez só, porque como a simbiose é muito forte, a ligação é muito forte, a pessoa realmente que está obsediada pode passar mal, pode até desencarnar. Então, já Lorenzo, vi vários casos da pessoa falar assim, ó, sofre, você está com grande obsessão. Aí a gente vai tirar uma parte dos espíritos hoje. Depois de algum tempo, vai tirar uma outra parte. E vai tirando isso aos poucos. Não tira de uma vez só. o que acontece, Lorenzo, quando a pessoa já está muito comprometida, aquela que já está quase falando sozinha já. Aí sim entra esse processo que o Lorenzo está falando. Agora, essas pessoas que estão passando mal, senta, deita, não consegue comer, ô, gente do céu, estou muito ruim, eu não sei o que acontece. Esses aí as irmãs vão retirando e as outras vão doando. Aí põe a pessoa em 5 minutos em pé. Porque são médicos espirituais, é diferente dos carnais, né? Isso aí é verdade. É que, normalmente, quando os espíritos obsessores se utilizam desses ovários para prejudicar as pessoas, né? Com objetivos, assim, bem, bem ruins. Mas eles fazem de uma tal forma que eles entram em simbiose. Mas esse processo, muitas vezes, ele também é lento. Não é assim de um dia para o outro. Se acaso eles colocam um espírito dessa natureza, né? Assim, momentaneamente, e a espiritualidade está presente, ela pode ser retirada assim com, vamos dizer assim, com uma maior rapidez. Agora, quando ele entra em simbiose, como o Lorenzo disse, não é possível você retirar o espírito, ou, no caso, desses ovoides, porque esses ovoides egoísticos assim, ao extremo, né? Então, ele, quando está em simbiose, é difícil mesmo, porque tem a parte psicológica e emocional da pessoa que está sendo utilizada para isso, né?
Se você Exatamente. retira, ele é como se você tirasse uma parte do corpo dela, do, sei lá, do emocional dela. Então vai devagarzinho mesmo, né? Agora, tem outros espíritos que não são voids, que estão ligados à aura do médium, e que às vezes os espíritos não chegam lá como se assim fosse um bando de policial que vou te arrancar daqui, vou te mandar lá para a prisão. Não, não é assim, né? Eles tentam convencer esse espírito através de meios e recursos espirituais. Eles buscam saber da história daquele espírito, por que que ele está sendo, ele está obsediando, qual é, na verdade, a necessidade da pessoa de passar por aquilo, para que eles possam também, de uma forma bem adequada, ajudar o espírito obsessor a sair, assim como ajudar aquela pessoa que está sendo submetida a essa obsessão. Então, o processo sempre na maioria das vezes que a gente vê, educativo. E só existe um processo mais assim rígido, evasivo, né, quando se trata desses espíritos que não têm noção mesmo do que estão fazendo, né? Porque o espírito ovoide ele não tem noção de ele estar sendo usado ali, né? Ele apenas está sendo usado. Essa que é a questão, né? Então, A vibração. cada caso é um caso, né? Cada caso é um É, caso. os ovoides são mais usados para da vibração baixíssima, que eles têm uma concentração, quer dizer, são pequenos, mas muito concentrados. Então, aonde eles utilizam os voids, né, que judia O fato dele demais. ser ovoide, né? O sentido de ser uma bola, assim, um ovo, é que o egoísmo é tão grande, ele só pensa nele que ele não tem outro tipo de Ah, pensamento. Não é, tem. Ele forma, então, uma bola, vira um ovo, né? E você descaracterizar esse espírito aqui para ele que se modifica, é difícil, demora muito tempo. Agora, quando ele se enraiza numa pessoa provocando doença, né? Ela tem uma energia muito profunda, né? Mas veja, a pessoa que recebe um negócio desse daí também precisa tomar cuidado, porque para ela receber e se vincular a um espírito desse, né? É porque ela também tem algumas afinidades com ele, né? Então, por isso o cuidado, né? Por isso o o cuidado, né? interessante, o Celso, que uma vez o espírito chegou a enfiar a mão dentro da boca do médium, o espírito enfiando a mão espiritual, né, dentro da boca. Quando eu fiquei olhando, observando, ele puxou, então ele tirou um índio dentro do corpo, do interior do médium, entendeu? E falou, olha o que estava o mal, olha o mal dele aqui, ó, é este. Né? E aconteceu com outras pessoas também que eu vi, e aprumou, rapaz, eles tirou de uma vez e aprumou, mas eles estavam dentro do corpo. Tudo era ruim, tudo era ruim. Né? Então, o mundo espiritual ele é vasto, né? Deus permite que a gente vá galgando, 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 de uma forma assim, como diz o Jusa, convicto, né? É um médium convicto. Então, o médium convicto é aquele que sensibiliza, ele admira e se alegra em ver o que acontece. Tirar um espírito de dentro de um ser A questão encarnado. né, Roberto? A questão da mediunidade, o Tecido conta um caso, tinha um médium que trabalhava com eles, né? Nem é da minha época, eu não conheci, né? Era na época que ele começou a mediunidade, tinha um grupo dos 12 lá, que ele chamava, no início mesmo, né? E um senhor tinha uma evidência espetacular, só que ele era assim, era uma pessoa ignorante na maneira de falar, de apresentar, o que ele via, né? E uma vez apareceu uma pessoa que tinha, na verdade, ele tinha um câncer na cabeça, né? Depois ficou sabendo, né? E essa pessoa chegou lá com um problema para tentar resolver, porque ninguém conseguia resolver. Naquela época, para você identificar um câncer, então era difícil, né? Um tratamento no caso que não tinha, tal. E aí quando estava fazendo mediunidade, esse senhor pegou e virou, olha, estou vendo que esse senhor aí, ele tem uma taturana aqui na cabeça. Sabe aquelas taturanas? Tem uma taturana. Então, o médium vidente, do jeito que o Roberto fala, né, é o jeito que ele vê, né? Mas você pega um outro médium vidente, ele talvez não veja como ele está vendo ali, né? Que o espírito enfiou a mão ali, mas é o jeito dele exprimir como é que foi retirado aquele espírito, né? Essa é a questão, né? Uns vê de um jeito, outros vê de outro, né? Na mediunidade aqui na nossa casa também tem 3 médios que
a mesma situação vê as coisas de forma um pouco diferente para a mesma situação, né? Agora, aparentemente, para esses casos aí de obsessão, né? Dificilmente um caso assim obsessivo forte se faz uma desintegração do espírito de uma hora para outra. É difícil. Tem que ter convencimento Para da esse grau, pessoa, tem para a esse mudança de grau, vibração da pessoa, do espírito, tem tudo isso, né? né? Muito Para bem, o papo está esse interessante grau aí, que mas para esse grau que o vamos. Lourenço colocou, sim, é bem mais demorado, né? Mas interessante, Elcio, de um dia apareceu a pessoa lá no centro, lá, né? Aí eu olhei assim, a pessoa estava totalmente tomada de miasmas. E os miasmas endureceram. Aí a pessoa muito ruim. Aí o espírito veio e falou para mim: veja, aí colocou a mão perto da cabeça, e aí foi crescendo aquela luz do espírito assim. Aí aqueles miasmas grossos começaram a lascar como o barro quando trinca no sol, sabe? Parece um chocolate no chão, né? Parece chocolate no chão. Aí, e você ouve cair no chão, plá, 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 como se fosse pedra caindo. Então aí entra duas mediunidades, auditiva e a de evidência, né? Aí a pessoa aí já sai dali que sai levinho, né? Feliz da vida. Muito bem, muito bem. Bons exemplos aí. O papo tá muito bom, mas a gente tem que encerrar por hoje. Eu gostaria de fazer a prece de encerramento. Voluntários? Eu faço. Você quer fazer, Carla? Não, Você pode fazer, pegou. Andressa. Não é porque ela levantou a mão. Eu gosto de ver a Andressa fazendo a prece, viu? Gosto da prece dela. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade da aula de hoje, que consigamos internalizar as lições aqui aprendidas, que consigamos levar para a nossa vida no dia a dia, e que essas lições tão enriquecedoras nos facilitem a jornada de aprendizado de cada um da vida de cada um e de nossa encarnação, e que consigamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, e nos tornemos pessoas um pouquinho melhores com as lições aprendidas a cada dia. E encerramos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males. Agradecemos aos nossos espíritos protetores, aos espíritos protetores desse grupo espírita, e encerramos, graças a Deus. Obrigada pela gentileza, Celso. As suas orações também são sempre bonitas. É que você também é luz, viu? Para nós. Boa noite para todo mundo, então. Boa noite. Boa noite. Evidência Tudo hoje? bem. O Roberto. Roberto, quer Gente, uma evidência aí? Uma coisa é, boa? eu vou falar bem rapidinho, Lourenço, bem rapidão. Eu vi, assim, muita desgraça na Síria, Turquia, toda aquela parte lá. Na Índia também, né? Vai ser uma versão do planeta, né? E vai atacar a água. Atacar é modo de dizer, tá? A pobreza de português aqui. Vai judiar, vamos dizer assim, a Índia com água, não é? Então, a Turquia com muito vento e todas aquelas partes com vento. Agora, a Índia vai ser com água. Então, vai ser muito
muito triste. Né? E lá no sítio aí seu, Celso, tem um homem que fica parado lá, ele é parecidíssimo com você. Só que ele tem o rosto um pouquinho mais redondo. Ele tem o cabelo branco igual o seu, mas só que tem um pouco mais. Não estou te chamando de calvo, não, viu, Celso? Ele tem mais cabelo que você e ele usa o cabelo como fosse o Einstein. Lembra o cabelo do Einstein, todo desarrumado? Então, e ele fica lá parado de óculos escuros também, igual a sua armação, óculos escuros, e ele fica lá perto ali, por perto da casa da Maricilde, sabe, né? Ele fica ali, mas muito tranquilo, né? Não está fazendo nada e não tem nem vibração boa nem ruim também. Ele só está admirando lá, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado. Nada. Tchau, Lorena. Tchau, Tchau, Andressa. Andressa. Tchau, Tchau, Andressa. Carla. Tchau, Carla. Tchau, tchau, gente. Beijão para você.